agora, a próxima parada é o Museu do Cangaço. R$5 a entrada. E aqui no museu vai mostrando um pouquinho a história do cangaço, junto com a história de Virgulino. E uma que eu achei muito interessante é essa daqui, ó, Medicina do Cangaço. Que aí tem várias... Aqui, ó, tem esponjinha aqui, ó. 13, essa daí é a bucha. Aí aqui tá falando, umburana de cheiro, jarrinha, pimenta de macaco, quebra-faca, cabacinha, favela branca, bom nome, cena, Marcela, flor de sabuga, mexa, já preto, tudo que eles usavam na caatinga para se cuidar, se tratar. E aqui, ó, tô lendo aqui, tá, gente? Não é que eu sei tudo não, viu? Mas olha só que interessante. E qual que é a indicação de cada uma. E aqui, ó, depois de assistir o filme de como começou a história de Lampião, aqui também temos uma área de pesquisas e livros, como uma cordeuteca, Lampião, Vida e Morte. Tem vários, mas não só sobre Lampião, mas sobre cangaço, a história aqui no interior, aqui no Agreste, no sertão. Bem legal. Lampião, corpo fechado. Tinha uma lenda aí que rondava no interior daqui do Nordeste, quando o Lampião estava vivo, de que ele tinha um corpo fechado. Ou seja, ele tinha um trato, como eu posso dizer isso, Richard? Um pacto. Um pacto não bom. Com um cramunhão. Com um cramunhão. De que ele era a prova de balas, praticamente. Assim, ele sentia cheiro de volante, que tinha poder sobrenatural. Tinha várias histórias bem curiosas dele nessa época. Esse daqui, inclusive, é uma encenação da Maria Expedita, provavelmente, a filha de Lampião e Maria Bonita, que sobreviveu. Porque o que acontece? Muitas mulheres no cangaço entraram à força, não entraram por vontade própria, e quando elas engravidavam, elas tinham o bebê no meio do mato e depois entregavam para padres, coiteiros, também sempre com muita confiança, mas muitos não sobreviviam, porque até nos primeiros dias ali de vida dele, no cangaço era muito difícil, lá no meio do mato, né? Então era muito difícil. Às vezes, inclusive tem um relato de uma mulher que pariu enquanto eles estavam sendo atacados. Ela tinha que sair correndo das volantes enquanto estava parindo, na caatinga. Gente do céu. Mas enfim, é isso, muitos não sobreviveram. Tem essa história, né? Herói ou bandido, né? Sempre várias pessoas da história acabam caindo nesse limbo. Lampião foi uma delas. O que acontece? Lampião era uma pessoa que tinha um ego muito grande. Então ele gostava de ler tudo que produziam dele. Livros, filmes, cordéis, revistas, entrevistas, reportagens. E teve um autor que ele até foi pessoalmente tirar satisfação com ele, digamos assim, né? Colocar ele meio que na ponta do... Colocou até uma faca assim no pescoço dele pra falar, tá doido? Fala disso, não? Então o que acontecia? Quando escreviam os cordéis sobre ele, tentavam ser gentis com o moço, né? Pra não cair também na ponta da faca dele. E isso deu um ar de herói para ele, mas também teve uma entrevista que ele deu falando que ele vingava os humildes e ia prestar contas com as famílias ricas no interior, então deu um ar para ele de bom moço. E outra coisa também que Virgulino era conhecido por ser um herói no interior é que os coiteiros que ajudavam ele, né, que acolhiam ele voluntariamente ou não, acabavam também sendo protegidos por ele. Então mesmo as famílias humildes que tinham que receber ele à força, acabavam depois sendo protegidos. Então muitas famílias que às vezes se sentiam abandonadas pela justiça, pela polícia, pelas volantes e tudo mais, se sentiam protegidas com ele. Então ele também acabava ganhando um pouquinho de poder e confiança da população local. Lembrando também que ele não foi o primeiro cangaceiro da história, né? Já existia um cangaceiro desde 1700, lá para trás. E um pouquinho antes de Lampião, teve Jesuíno Brilhante, que ele ficou muito famoso por realmente tirar dos ricos e dar aos pobres. Então ele saqueava comboios de fazendas ricas ou até de governo e dava às famílias mais humildes. Então ele era tido como herói porque ele era meio Robin Hood, tirando do rico e dando aos pobres. Logo depois veio o Lampião e pegou uma rabeirinha ali dessa fama, mas não fez jus muito a essa fama não, porque na verdade ele era muito aliado das famílias ricas que protegiam ele
E ele não retribuía, digamos assim, não distribuía as famílias mais humildes, que eles gostavam muito de forró no cangaço. Então sempre tinha um cangaceiro que também era sanfoneiro e eles adoravam fazer festas. E aí eles eram apaixonados pelo chachado, inclusive Serra Talhada, cidade, capital do chachado. Mas hoje é segunda-feira, então provavelmente não vai ter nenhum chachado pela cidade. A gente viu uma lenda aí, não sei se há de confirmar, que o chachado foi criado aqui e que também eu já vi duas falas. Uma falou que o chachado foi criado aqui. A outra fala que o chachado foi criado pelos próprios cangaceiros. E aqui por ser terra de e Lampião... aqui, talvez porque o Lampião nasceu aqui, pode ser que eles associaram isso, criou, sei lá como, que nasceu aqui. A gente não sei. Quem souber a real história, deixa aqui pra gente. E aqui é legal, porque tá aqui, ó, short, chachado, baião. Pô, dá um pezinho de serra, né? Short, chachado, baião, pé de serra. É um chique-chique? Ou não? Não, Chique-chique é um cacto, né? Tô doido. Faz um tipo de forró, vamos lá. Short, chachado, baião, pé de serra. Acho que tem mais um. Eu parei aí. Aí é meu limite. Tem o calcinha preta. Tá, ele já é um estilo deles, é o estilo deles. A gente passou por alguns lugares falando um pouco sobre a história do cangaço, né? Desde a Grota do Angico, lá em Alagoas, a Casa da Maria Bonita, lá em Paulo Afonso não, né? Mas na região ali de Paulo Afonso, na Malhada da Caiçara. A gente também viu um pouco falando sobre o cangaço no outro museu, lá de Triunfo. Esse museu aqui, ele baseia muito mais no Lampião, até porque nasceu nessa região aqui na zona rural. Uma coisa que a gente viu que é diferente desse museu para os outros, é que nele tem uma estátua do Lampião lá na porta, e tem um título assim de homenagem, né? Eles posicionam ali o Lampião como um símbolo de resistência, né? Isso que a gente viu que é mais exclusivo desse museu aqui. Nos outros a gente retrata o Lampião como alguma pessoa importante na história do cangaço, na história da região, mas não essa parte de colocar ele como um herói, nem como um bandido demais. Geralmente a galera conta os fatos históricos sem colocar muitos adjetivos, né? Sem colocar, ele era bonzinho, ele estava querendo se vingar, sem muita justificativa. Fatos da época, e aí você mesmo pode construir a sua história. Esse aqui a gente achou que ele tá dando uma homenagem aí, né, para Lampião, mas isso é uma percepção nossa. O que a gente vê aqui no museu são muitos registros históricos de coisas que foram encontradas na antiga casa do Lampião, onde ele nasceu. Então, às vezes tem um pedaço de uma fechadura, que era alguma coisa lá da casa dele, né? Você vê várias coisas que eram da família de Lampião. Então, desde armas e tudo mais. Então, acho que é um museu mais focado na história do Lampião do que no cangaço em si. A partir disso, tem um filme que eles rodam ali, um filme de mais ou menos 16 minutos, que é também vamos dizer assim, uma encenação de como começou a história de Lampião no cangaço. Nesse filme ele retrata muito sobre a luta da família, né? Da briga entre famílias que causou esse desejo de vingança retratado e como um dos motivos que fez Lampião entrar no cangaço. Mas os motivos dele entrar no cangaço a gente não sabe ao certo. Agora você deve estar se perguntando, como é que vocês têm imagens do cangaço? Pois é, minha gente, essa história é boa, tem que ter que levar em história. Um cara chamado Benjamin Abraão, na verdade ele era sírio-libanês, ele veio ao Brasil como refugiado e ele ajudava o padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. E por isso ele conheceu o Lampião uma vez, quando o Lampião passou lá em Juazeiro, como já falamos. Eis que, depois da morte de padre Cícero, ele estava querendo levantar uma grana e pensou, vou filmar o Lampião e vender essas filmagens, pois foi o que o moço fez. Uma das empresas foi a Bayer, sim, a indústria farmacêutica. E uma das propostas dele era justamente levar panfletos para que Lampião posasse ao lado de remédios para dor muscular, porque, né, provavelmente cangaceiros tinham muita dor muscular. E a outra empresa era Zeiss, eu não sei como é que fala, mas é aquela de, como é que fala? Óculos, que faz óculos. Armação óculos. De óculos. Então, como o Lampião tinha um problema no olho, porque ele tinha, acho que, glaucoma, e depois ele teve um espinho de cacto que entrou no olho dele, ele perdeu a visão do olho, ele tinha também a visão já prejudicada. Ele usava óculos. Então a Zeiss queria dar óculos para o Lampião ser um garoto propaganda deles também. O primeiro influencer? Primeiro influencer do Brasil. E a outra foi a Aba Filmes, que foi quem deu as câmeras pro Benjamin Abraão, que é o filho libanês, caçar eles. Gente, ele ficou mais de um ano caçando os cangaceiros no meio do mato, na Caatinga. E foi uma chacota na época, porque ele achou os cangaceiros antes que a polícia, antes que a volante. Então, quando ele achou os cangaceiros, fez todos os filmes com ele, voltou e
mostrou pro mundo, todo mundo ficou fazendo chacota da polícia, né? Porque, pô, um sírio-libanês que não conhece a caatinga, que não sabe nem falar português direito, já tá achando os caras, por isso tá fazendo o quê? Aí foi pegou mal a polícia. Mas a estratégia dele também é porque ele tinha costa quente com o Padre Inciso, né? Ele tinha costa quente com o Padre Inciso e outro já tinha conhecido o Lampião na época que o Lampião foi pra Juazeiro. Lampião era devoto de Padre Inciso, né? Então... Era super devoto de Padre Inciso. Como o Benjamin Abraão trabalhou para Padre Inciso e o Lampião sabia disso, então o Benjamin ele ia andando em algumas cidades aqui no interior e ele ia distribuindo bilhetes aos coiteiros e falando: se o Lampião passar por aqui, fala que eu tô procurando ele, fala que eu sou Benjamin Abraão, que trabalhei com o Padre Inciso. Então ele tinha crédito, ele tinha muito crédito, ele tinha honra, palavra. Mas ainda precisava de coragem, né? Muita coragem, eu diria. E ele conviveu mais de 6 meses com os cangaceiros. Então ele filmou os cangaceiros em momentos íntimos, assim, da Maria Bonita penteando o cabelo de Lampião lendo revista ali, que tá pra cima no meio da caatinga. Era um momento realmente de vida, sabe? De dia a dia dos cangaceiros. Por isso que a gente conseguiu usar todas essas imagens aí. E um dos motivos da gente ver essas imagens bem produzidas é porque era o Lampião que montava esses encontros com o Abraão. Então, ele falava: ó, daqui 4 meses me encontra em tal lugar, ou daqui 4 meses eu vou te encontrar nesse lugar. Então todas essas imagens já eram uma estratégia de marketing do Lampião, de aparecer mídia fora. Então se você for analisar os vídeos, você vai ver que eles estão com as vestimentas bem arrumadas, eles estavam preparados para construir aquela história, né? Então já estava atuando em marketing, já estava criando o filme da imagem que ele gostaria de passar. Então, através do Benjamin Abraão, ele construiu uma imagem que ele queria para todas as mídias naquela época. A matéria e as imagens do Lampião ficaram tão famosas que rodaram o mundo afora e foram parar até nos Estados Unidos. E aí você imagina, naquela época, né, o sertão ali nordestino já era um lugar onde, assim, não tinha visibilidade para quase nada. A galera estava sofrendo com muita seca. E aí, de repente, um personagem que vivia ali foi parar na mídia internacional. Então, esse caldo cultural dessa construção, junto com o alvoroço midiático em cima de Lampião, é que deixa essa história tão louca e tão, vamos dizer assim, de tantos lados, né? Tanta gente jogando, tantas vezes contando as versões e tudo. Justamente porque o marketing que o Lampião fez junto com o Benjamin Abraão foi muito bem feito. Então, se você analisar midiaticamente naquela época, foi um fenômeno. Assim. Essas e tantas outras curiosidades que a gente compartilhou sobre o cangaço, sobre o sertão, a vida do Virgulino e de Maria Bonita, Maria de Déa, na verdade, né? A gente viu nesse livro aqui, que é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, que conta a história também, obviamente, de Maria Bonita, de várias outras mulheres no cangaço. É um livro forte, com cenas descritas intensamente, alguns trechos bem difíceis de ser lidos, mas tem muita curiosidade, como que a gente acabou de contar. E também outra era que na época, lembrando que isso era pré-Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 1930 ali, e tinha um movimento aqui no Brasil que era o movimento comunista, com Carlos Prestes. E ele usou Lampião para falar que era o movimento insurrecional do Nordeste. Então eles colocaram também Lampião como um revolucionário brasileiro. E naquela época era difícil também de ter informação, não era que nem hoje, né? Então acaba que venderam ele também para fora como se fosse um revolucionário brasileiro que estava aí lutando e acabando com latifúndios no Nordeste. E não era bem assim, porque ele era aliado dos latifundiários, em sua maioria. E até de governadores. E sobre Maria de Déa, a Maria Bonita, a gente comentou mais lá no vídeo de Paulo Afonso, quando a gente foi em Malhada de Caiçara, na casa dela.